Ele foi chamado de o político mais popular do planeta por Barack Obama, mas os últimos anos foram duros com o ex-presidente do Brasil. Em 2017, Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado por corrupção e preso. As perdas pessoais foram tão devastadoras quanto as perdas políticas e muitos pensaram que Lula sairia de cena. Mas no início deste ano, o Supremo Tribunal Federal do Brasil decidiu revogar as condenações que o mantiveram na prisão quase 2 anos e restaurou seus direitos políticos. As sondagens mostram que Luiz Inácio Lula da Silva está bem colocado para vencer Jair Bolsonaro na eleição presidencial do próximo ano. Meu convidado no Global Conversation de hoje é o ex-presidente do Brasil e superstar da política, Lula. Presidente Lula, muito obrigado por participar do Global Conversation. Quando nós conversamos pela última vez, em 2016, o senhor me disse que não se candidataria mais à presidência. O senhor disse que estava cansado, que queria deixar um espaço às novas gerações. Muita coisa aconteceu desde então e eu acredito que o senhor mudou de ideia. Olha, Anelisa, a primeira coisa que me fez mudar de ideia é que quando eu falei para você a primeira vez, eu pensei que com 75 anos eu estaria velho. E eu descobri que eu estou novo com 75 anos. E depois que o Biden, com 78, se candidatou e ganhou as eleições dos Estados Unidos, eu fiquei pensando por que não me candidatar às eleições do Brasil. Eu ainda não me decidi disputar as eleições. Nós dedicamos 2021 para que a gente possa brigar para conseguir vacina para todo o povo brasileiro, para que a gente consiga um auxílio emergencial para que o povo possa sobreviver e para que a gente consiga crédito para pequenas e médias empresárias continuarem mantendo seus empregos. Somente a partir do final do ano é que a gente vai, então, começar a pensar na questão das eleições. E se o PT quiser, outros partidos aliados quiserem, eu estou totalmente à disposição para ser candidato a presidente do Brasil, recuperar o Brasil, fazer o Brasil voltar a crescer e colocar o Brasil, sabe, a nível internacional como um país protagonista, como nós fomos quando eu governei o Brasil. O senhor mencionou pedir mais vacinas, ajudar os brasileiros a atravessar a atual crise, mas como é que o senhor pretende fazer isso se o senhor não está no poder, justamente? O senhor pretende pedir ajuda internacional, por exemplo? Olha, não, nós estamos fazendo não só campanha e denúncia, como estamos brigando no Congresso Nacional para que o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado ajudem a comprar vacinas que estão à disposição no mercado. Sabe, o Brasil foi muito irresponsável, né, Elisa? O Brasil deixou de comprar 70 milhões de vacinas quando ele poderia ter comprado logo no início da pandemia. O Brasil, o presidente da República foi responsável, ele é um negacionista, ele não acredita no coronavírus, ele não acredita na vacina. A única coisa que ele acredita é em vender remédio que não presta para combater o coronavírus. Então nós tivemos um problema, mais da metade das pessoas que morreram no Brasil é pela irresponsabilidade e pelo comportamento do governo brasileiro. Se o governo tivesse se comportado de forma irresponsável, humanista, criado um comitê de crise, reunido os especialistas, os cientistas, a gente não teria a quantidade de vítimas que nós temos hoje. O senhor está falando de uma crise que já custou a vida de 500 mil de brasileiros. No momento que nós estamos conversando, mais de 1.700 pessoas continuam a morrer no Brasil todos os dias. O senhor acha que o senhor teria feito um trabalho melhor na gestão dessa crise? Teria, Annalise. Sabe por quê? Quando surgiu a gripe H1N1, nós vacinamos 83 milhões de pessoas em apenas 3 meses. Ora, o presidente da República não é obrigado a saber tudo. O papel do presidente da República é o papel do maestro, é coordenar a sua equipe. Se o presidente tivesse criado um comitê de crise, tivesse chamado os cientistas para participar, tivesse chamado, sob a coordenação do ministro da Saúde, os secretários da Saúde dos estados, criado um protocolo, nós não teríamos tido no Brasil a quantidade de vítimas que nós tivemos. Por isso que eu digo sempre que metade dessas vítimas nós temos que responsabilizar nas costas do presidente da República e é por isso que eu faço questão de dizer que ele é um genocida pela quantidade de mortes que nós tivemos no Brasil. O presidente que o senhor acusa de ser um genocida se chama Jair Bolsonaro e é uma figura realmente muito controversa, inclusive na comunidade internacional.
Porém, muitos culpam o seu partido, o Partido dos Trabalhadores, e as falhas desse partido pela ascensão de Jair Bolsonaro. Dizem, por exemplo, que o desencanto com 14 anos de PT no poder levou a uma situação política que empurrou muita gente a votar pelo candidato de extrema-direita. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, eu tenho a dizer que os que dizem isso são aqueles que votaram no Bolsonaro, aqueles que contribuíram para ele ganhar. Quem é que contribuiu para o Bolsonaro ganhar as eleições? Aqueles que me acusaram falsamente. Aqueles que me colocaram 580 dias na cadeia para que eu não pudesse disputar as eleições. Aqueles que fizeram acusações falsas contra mim e agora já estão provadas que as acusações eram falsas, que o juiz era parcial, que os procuradores faziam parte de uma quadrilha, tudo isso já está provado. O Bolsonaro é resultado de uma mentira, da farsa, ou seja, porque nunca se teve tanto fake news numa campanha, ele não participou de debate, ele mentia e mentia descaradamente. Ainda hoje, Annelise, o Bolsonaro conta 4 mentiras por dia. 4 mentiras por dia. Ou seja, você imagina quanto que ele contou durante o processo eleitoral. Então, na verdade, o povo tomou uma decisão, na minha opinião, equivocada ao votar no Bolsonaro, mas esse é o risco da democracia, esse é o risco do processo eleitoral. A polarização no Brasil agora é diferente. Não é entre dois extremos, um de direita e um de esquerda. A polarização no Brasil é entre o fascismo e a democracia. Eu represento a democracia porque sou de um partido democrático que tem uma história de governança muito democrática e o Bolsonaro representa o fascismo. Então o que está em jogo é isso. É uma polarização de verdade. O povo vai decidir quem gosta de democracia, quem quer o presidente democrático ou quem quer a continuidade de um fascista no governo. É isso que está polarizado e a gente não tem que ter medo da polarização. A gente tem que ter consciência que depois das eleições, você ganhando as eleições, você vai ter que governar unificando a sociedade, conversando com todos os seres humanos daquele país e tentar construir uma governança em que as pessoas possam viver mais felizes, viver em paz, trabalhar e viver dignamente. É isso que eu vou fazer, já fiz. Já fiz uma vez, já fui presidente 8 anos, já consegui provar que é possível você construir um Brasil altamente desenvolvido, um Brasil que melhora a qualidade de vida do seu povo, e você sabe a luta que eu tenho contra a desigualdade para combater a pobreza. Nós conseguimos tirar o Brasil do mapa da fome da ONU e, lamentavelmente, a fome voltou ao nosso país. Então, eu sou um presidente que vou governar o Brasil para todos, mas as pessoas têm que saber. Entre governar para todos, a parte pobre da população é a parte que terá preferência numa governança minha. Presidente, parece que o senhor já está em campanha presidencial. Não, é bem possível, veja. O problema é o seguinte, é que eu não posso me anular, sabe? Eu tenho que mostrar para as pessoas que eu estou vivo, que eu estou disposto, que eu estou com saúde, que eu sei como fazer, sabe, a concertação desse país, que eu sei como construir a democracia. A primeira coisa que eu fiz quando eu ganhei as eleições em 2013, Annelise, foi criar um conselho de desenvolvimento econômico e social, colocando grandes empresários, padres, pastores, índios, negros, bancos, sindicalistas. Ou seja, eu juntei a sociedade civil para que ela, junto comigo, assumisse a responsabilidade de governar o Brasil. E deu certo. É por isso que quando eu deixei a presidência, eu tinha 87% de bom e ótimo na opinião pública. A comunidade internacional anda muito preocupada com a situação no Brasil. O senhor teria uma mensagem para essa comunidade internacional, principalmente para países europeus? Qual seria a sua mensagem hoje? Annelise, os governantes europeus, tanto os que estão no governo quanto aqueles que já foram no governo, o movimento sindical e as entidades da ONG conhecem o PT, conhecem o Brasil e conhecem o nosso governo. Nós tivemos uma relação exuberante
Eu posso te dizer que quando eu fui presidente da República, a minha relação com todos os partidos da Europa era extraordinário. Era com todos os presidentes, foi com Gordon Brown, foi com o Tony Blair, foi com Sarkozy, foi com Chirac, foi com Angela Merkel, foi com Schröder. Eu conversava com todo mundo. O Brasil é um país que não tem contencioso. E o Brasil precisa fazer uma parceria com a União Europeia. Nós precisamos consagrar o acordo entre a União Europeia e a América do Sul para que a gente possa também dar à Europa a oportunidade de não ficar ilhada entre China e Estados Unidos. Eu fico vendo as notícias daqui e vejo os americanos colocando posições contrárias ao gasoduto que a Alemanha está tentando fazer, sabe, com a Rússia. Eu fico vendo os Estados Unidos brigar por conta da indústria, sabe, da inteligência artificial, da Huawei, da indústria de dados, ou seja, os Estados Unidos e a China precisam se colocar de acordo e a Europa não pode ficar no meio dessa briga, não. Por isso que a América Latina e a relação com o Brasil é muito importante para que todos os países possam compreender que a gente que acabou a Guerra Fria, que a gente que não quer mais guerra nuclear, a gente não pode ter uma guerra comercial, a gente não pode ter uma guerra, sabe, da indústria digital. Nós precisamos construir um jeito de melhorar a vida da humanidade. E eu acho que a Europa, com o seu estado de bem-estar social, a Europa pode contribuir para que a gente faça políticas para ajudar a desenvolver os países mais pobres do mundo, inclusive com a vacina contra o coronavírus, ou seja, para que ela seja transformada num bem da humanidade e para que todas as pessoas possam receber suas vacinas. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, muito obrigado por participar do Global Conversation. Obrigado, Elise, e até a próxima oportunidade.